Bom, pessoal, ontem os golpistas terroristas mostraram a sua cara e fizeram o maior escarcéu em Brasília, né? Tentaram invadir a sede da Polícia Federal, depois que um índio, né, bolsonarista foi preso por ameaça, na verdade, à ordem, ao Estado Democrático de Direito, né? Queria até ameaçar Lula, né? E o que é que ocorre? Depois, queimaram ônibus, invadiram churrascarias, lojas, o shopping da capital federal e fizeram o maior escarcéu do mundo. Jogaram, inclusive, jogaram botijões de gás, né, para explodir, né, explodiram ônibus, queimaram carro na frente de um posto. Tudo isso eles fizeram. E pasmem, a Polícia Federal, a polícia, na verdade, né, do Distrito Federal, o que é que fez? Tudo bem, conseguiu afastar o pessoal, tirar o pessoal dali, mas não prendeu ninguém. Todos aqueles que estavam fazendo atos terroristas não foram presos, inclusive nas redes sociais aí, no Twitter, TikTok, tem inclusive a cara deles, né, dos manifestantes, de liderança, daqueles que estavam fazendo atos terroristas, e a polícia não fez nada. Ou seja, há uma leniência, há uma conivência. Você tem as Forças Armadas, na verdade, os quartéis aí, acoitando esses manifestantes. Então, isso é muito grave. A senhora Michele Bolsonaro chegou a levar comida para os manifestantes, e o presidente da República, o Jair Bolsonaro, o que é que ele fez? Ele acoitou o Oswaldo Eustáquio, um dos manifestantes de atos antidemocráticos e que pode ser preso. Ou seja, o DNA do presidente ainda Bolsonaro está claramente nessas manifestações. Está claramente nessas manifestações. Se o Bolsonaro fosse contra essas manifestações, que ele não é, o que é que ele faria? Primeira coisa, mesmo não gostando, não aceitando os resultados das eleições, ele pediria para os manifestantes ficarem calmos. Da mesma forma que ele pediu para o pessoal sair das rodovias, quando estavam interferindo, impedindo que as pessoas pudessem ir e vir, da mesma forma o Bolsonaro, nesse momento, o que é que ele tem que fazer? Ele tem que pelo menos dizer, pessoal, calma, não é assim. Essas manifestações precisam ser pacíficas, e não tem nada de pacífico, não tem absolutamente nada de pacífico. Pelo contrário, você tem aí atos terroristas. E aí, o que é que acontece? Tem determinadas mídias, tem alguns representantes das mídias, inclusive, que estão insuflando esse ato, insuflando atos dessa natureza aí. Você tem um Rodrigo Constantino, você tem um comentarista como o neto do ditador João Figueiredo, estimulando essas manifestações e, pasme mais uma vez, usando a falácia de que queimaram carro, fizeram isso, aquilo, foram pessoas infiltradas, não foram os patriotas. Foram os patriotas, sim, de verde e amarelo, que cometeram esses absurdos. E mais, todos esses patriotários que estão na frente dos quartéis e que estão nas ruas, precisam desocupar as ruas, precisam desocupar a frente dos quartéis, porque eles estão atuando para um golpe militar, eles estão atuando contra o Estado de Direito, e não tem guarida na Constituição golpe, não tem guarida para golpistas. A Constituição brasileira, o Estado Democrático de Direito, não dá guarida para golpistas, para aqueles que defendem uma intervenção militar, que defendem atos terroristas dessa natureza. Não tem guarida. Então, essas pessoas, esses patriotários, eles
têm que ser retirados das ruas, da frente dos quartéis. Não adianta comandantes, forças armadas, dar guarida a esses manifestantes, e até o presidente da República está dando guarida a esses manifestantes. Então, isso é que ocorre. Então, ontem, em Brasília, a partir das 10 horas da noite, pelo menos, ficou claro que esses manifestantes são contrários à ordem democrática, são contrários à Constituição e estão armando um golpe, querem a todo custo um golpe militar. Como eles veem que não tem jeito, eles estão caçando um último jeito, eles vão para o tudo ou nada. Não adianta apenas o governo do Distrito Federal pedir às forças aí para afastar os manifestantes, se não localizar os manifestantes, identificar esses manifestantes e colocar a lei e julgar de acordo com os rigores da lei. Esses manifestantes terroristas precisam ser presos. Essa é que é a questão. São terroristas. Essas pessoas que estão nos quartéis, que estão aí na frente dos quartéis, são terroristas, são golpistas, não estão para brincadeira. Não adianta dizer, são senhoras, são isso, são aquilo, patriotas. Não, são pessoas que estão aí lutando pela derrubada do Estado de Direito. Essa é a questão clara, óbvia. Só não vê quem não quer. Então, que os manifestantes terroristas sejam punidos conforme os rigores da lei. Não tem guarida para terrorista, golpista. Essa é a questão.